Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. A vida que você tá vivendo hoje, foi você que escolheu ela? Ou foi acontecendo e você foi deixando? Esse cara aqui que eu tô dizendo agora viveu exatamente assim. Uma vida inteira, forte, treinado, imbatível. E no final levou uma surra de um adolescente. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha escolhido nada que fosse dele de verdade. Conqueror veio de outra galáxia, literalmente. Um guerreiro treinado desde sempre para uma missão só: derrotar seus oponentes. Nesse caso dessa série, derrotar Mark Grayson e acabar antes que ele se tornasse uma ameaça. Só isso. Era o propósito dele. A razão de existir. E olha, cara, ele era muito bom nisso. Muito bom. O tipo de cara que você olha e pensa: não quero cruzar com esse daí não. Disciplinado, focado e sem medo de nada. Tudo que a gente acha que quer ser quando pensa em sucesso. Mas tem uma coisa que ele nunca teve. Ele nunca parou para se perguntar: por que eu tô fazendo isso? Isso faz sentido para mim? Se eu pudesse escolher, escolheria isso? Essas perguntas nunca existiram para ele, porque o sistema que criou nunca deixa espaço para esse tipo de coisa. Na verdade, sistema nenhum deixa, na real. E aqui eu preciso te perguntar uma coisa. Você já trabalhou num lugar onde questionar era visto como problema? Onde seguir o combinado era mais importante do que fazer sentido? Ou viveu num relacionamento assim, onde a régua já estava posta e o seu papel era só caber nela? A maioria de nós já esteve num lugar assim em algum momento. Às vezes foi o emprego, às vezes na sua família. É uma versão de você mesmo que você foi construindo aos poucos só para agradar alguém. E um dia você se olhou no espelho e não reconheceu muito bem quem estava lá. Conqueror nunca olhou para o espelho, nunca teve motivo para isso, né? E é aí que essa história começa a ficar bizarra. E aí aparece Mark, um adolescente, filho do maior herói da Terra, que cresceu achando que sabia exatamente o que era e o que queria. E de repente descobriu que tudo que ele acreditava era uma mentira. O pai que ele admirava, o cara que ele queria ser, era o maior vilão da história. Pensa no tamanho disso. Não é uma decepção qualquer. É aquela que reorganiza tudo, que faz você olhar pra trás e perguntar: o que é real? O que eu aprendi que realmente era meu? E o que eu absorvi sem perceber e nem fazia sentido pra mim? Você já teve um momento assim? Não precisa ser dramático como no desenho. Pode ser algo bem silencioso na sua vida. Aquele dia que você percebeu que a carreira que você estava seguindo era o sonho da sua família e não seu, ou o relacionamento que você mantinha, mais por medo de decepcionar alguém do que por querer realmente estar ali de verdade. Ou a versão que você faz aparecer para todo mundo, mas não tem nada a ver com quem você é quando está sozinho. Esses momentos doem de um jeito específico, porque você não pode colocar a culpa em ninguém. Não teve ninguém com má intenção. Foi acontecendo, você foi deixando, e um dia o peso ficou grande demais para ignorar. E é exatamente aí que a diferença entre Mark e Conqueror fica clara. Mark desmoronou, ficou perdido, não sabia mais quem era e nem o que queria. E isso parece fraqueza, mas não é. É o começo de alguém que vai construir alguma coisa real, porque você não consegue construir nada verdadeiramente em cima de uma base que não é sua. Conqueror nunca desmoronou, continuou de pé, firme, com a missão clara, e sabe o que aconteceu? Ele chegou no confronto final sem convicção real, sem nada que fosse genuinamente dele para colocar em jogo. E aí não importa o quanto você treinou, não importa o quanto você estudou ou você tecnicamente é bom, quando você não tem nada seu em jogo, você não dá tudo de você. Você já fez algo no modo automático, entregou ou cumpriu, estava lá presente, mas sabia que não estava colocando nada de você ali, que era só uma performance, que por dentro estava vazio? É exatamente assim que Conqueror lutou. Deixa eu te contar um fato e uma coisa que eu acho muito perturbadora nessa história toda. Conqueror não era uma pessoa ruim, não era um cara malvado por natureza. Era alguém que recebeu um papel, aceitou esse papel e o executou tão bem que esqueceu que era um papel. E isso acontece com a gente o tempo todo. Só que em versões menores, mais silenciosas, mais difíceis de perceber. Quantas escolhas você fez na vida que eram suas de verdade? Pensa bem antes de responder. A faculdade foi você que escolheu? O trabalho que você está hoje foi você ou foi necessidade? Eu entendo se for necessidade. A cidade que você mora, as pessoas com quem você passa o tempo, os sonhos que você persegue. O quanto disso foi consciente e o quanto foi só um caminho que você estava seguindo em frente porque era mais fácil do que se perguntar se era o que você queria. Não estou dizendo que está tudo errado na sua vida, porque pode ser que você olhe para tudo isso e pense: cara, eu realmente escolhi bem. É ótimo, mas a maioria das pessoas nunca faz essa pergunta de verdade. Vive no automático, cumpre o roteiro e vai adiando a conversa honesta consigo mesmo para que esse dia nunca chegue. Conqueror adiou essa conversa para sempre. E o preço foi esse. Chegar no momento mais importante da vida dele e completamente vazio, sem nada genuíno para colocar em jogo, só técnica, só treinamento, só o que ensinaram que ele deveria ser. Mark, por outro lado, e olha que ele passou por muita coisa pesada para chegar nisso, começou a construir algo real. Não porque era mais talentoso,
não porque tinha mais sorte, mas porque em algum momento parou, respirou e perguntou para si mesmo: é isso mesmo que eu quero quando eu tiro tudo que aconteceu comigo? Essa pergunta assusta porque às vezes a resposta é desconfortável. Às vezes você descobre que quer coisas que as pessoas ao seu redor não vão entender, que o caminho que faz sentido para você não é o que esperavam, que ser você mesmo vai custar alguma coisa, uma aprovação, uma relação, uma segurança que você estava usando como muleta. E aí você tem uma escolha: continua seguindo o roteiro, porque é seguro, porque as pessoas gostam, porque pelo menos você sabe onde vai terminar. Ou começa o processo bagunçado, incerto e desconfortável de descobrir o que é seu de verdade. Para mim, isso aparece no desenho. Tem um momento em que eu percebi que estava desenhando de um jeito que eu achava que deveria desenhar, não o jeito que eu queria. E assim, eu não sou bom no desenho, não sou nenhum profissional, na verdade eu me acho um baita amador, eu desenho porque eu gosto. E eu sei que eu desenho mal, mas copiando muitos estilos, tentando encaixar no padrão, tentando parecer as referências que eu admirava, e o resultado era tecnicamente ok, mas uma bagunça, nunca era a minha imagem que estava ali, tipo um conqueiro, só que com um lápis na mão. O dia que eu parei de tentar parecer com o outro e comecei a desenhar do meu jeito, o meu traço, mesmo feio, copiando, como essas artes que estão aparecendo, foi o dia que eu percebi que o meu traço começou a ser meu de verdade. Ainda é meio genérico, mas tá ficando bem único. Contraditório, mas é esse o meu ponto. E assim, como tudo na vida, você não encontra sua voz tentando soar igual ao outro. Você encontra quando para de fingir que a voz do outro é o suficiente para você. No final do confronto, o Mark vence, mas não tem comemoração. Não tem discurso épico, não tem aquele... Tem um garoto cansado, machucado, que ainda não sabe exatamente quem é, mas que pela primeira vez estava lutando por algo que ele mesmo escolheu. E dá pra sentir a diferença. Não no resultado, mas na forma como ele estava lá. E o velho tomou uma surra, foi preso e quando se recuperou, foi correndo se desculpar e pedir novas ordens, sem entender direito o que aconteceu. Porque no fundo nunca entendeu fazer, só sabia fazer o que mandavam ele fazer. Eu não sei onde você está na sua vida agora. Pode ser que você esteja num momento ótimo, escolhas certas, caminho tudo claro, tudo fazendo sentido. Ou pode ser que você esteja naquele lugar incômodo, onde começa a perceber que tem coisas na sua vida que não são suas de verdade, que você foi aceitando sem questionar, estão ocupando espaço que deveria ser de algo que você realmente quer. Se for o segundo caso, fica tranquilo. Sério, perceber isso já é mais do que a maioria do que todo mundo faz. A maioria vai até o fim sem parar para se perguntar. Você já está na frente só de estar se fazendo essa pergunta. E não precisa resolver tudo agora, você não vai nem conseguir. Não precisa largar emprego, mudar de cidade, trocar de namorado ou namorada, sair da casa dos pais. Começa pequeno, começa honesto, começa olhando para uma coisa só na sua vida e se perguntando: isso é meu? E se a resposta for não, o que eu faço com isso? Porque no final é isso, não é sobre ser herói, não é sobre ser vilão, é sobre chegar no fim do dia e saber que as escolhas que você fez foram suas, que a vida que você está vivendo foi você que construiu. Quando você olhar para trás, vai reconhecer a pessoa que tomou aquelas decisões. Agora deixe aí nos comentários, tem alguma coisa na sua vida que você sabe que não é sua de verdade? Não precisa entrar em detalhes, só uma palavra. Bom pessoal, se você chegou até aqui no vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like. Eu me chamo Arthur. Nesse vídeo eu utilizei referências geradas por IA, porque se a gente utilizar a IA como o nosso apoio, é esses os resultados que a gente tem, e não utilizar a IA como nosso resultado final. Eu utilizei um caderno de papel com essa folha que está aparecendo aqui e as canetas nanquim da marca Tutimoon. Os links estão na descrição. Se inscreve no canal. Dá uma olhada porque toda semana eu vou estar deixando o Speed Paint aí do zero. Ah, eu tenho um blog também, nesse blog tem muita coisa legal lá. Lembra de dar uma olhada. É isso aí e até o próximo vídeo.